Esse é o canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do coiote. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre os arquétipos dos animais e a obra de arte, esse vídeo é para você. O coiote também é conhecido como o chacal americano e é um mamífero da família Canidae. O coiote é um carnívoro que pesa entre 10 e 20 quilos e costumam andar sós ou em matilhas entre 10 e 20 coiotes. Em todo o mundo, o coiote apenas é encontrado nas Américas do Norte e Central. A palavra coiote é de origem nahuatl, isto é, de origem asteca, onde possuem grande importância no simbolismo mitológico. A simbologia do coiote para a história da arte é tão significativa que, em 1974, o artista conceitual alemão Joseph Beuys criou a performance I Like America and America Likes Me. O artista passou 3 dias consecutivos dentro de uma galeria, convivendo e tentando se comunicar com um coiote, repetindo gestos simbólicos e sua história pessoal mitologizada. A rivalidade mitológica pela esperteza entre o coiote e o corvo revelam os truques utilizados por ambos os arquétipos para degustar mais carniça que os outros animais durante as disputas pela carne dos búfalos mortos. O coiote, o Willy e o Papaléguas foi uma dupla de personagens de desenhos animados da série Looney Tunes. O coiote tentava capturar o Papaléguas com engenhocas absurdamente complexas, mas que sempre davam errado e acertavam o próprio coiote. O arquétipo do coiote é um arquétipo presente em muitas mitologias dos nativos americanos, principalmente na Árido-América, uma região que abrange o norte do México e o sudoeste dos Estados Unidos e que possui um clima seco e árido. O coiote é conhecido como o mais vocal de todos os mamíferos americanos. Seu nome, Canis latrans, significa cão latindo e eles emitem realmente 10 diferentes sonoridades distintas. O arquétipo do coiote apresenta-se como a figura do traiçoeiro, do trapaceiro e que se disfarça facilmente, segundo a mitologia dos nativos americanos. O arquétipo do coiote é associado com os andarilhos e aqueles que viajam sem pretensão de chegada e sem rumo certo. Em muitos mitos, o coiote se apresenta como um anti-herói rebelde contra as convenções sociais e as leis, contra as regras e contra as normas. O coiote sempre tem uma piada que justifica suas ações. Alguns estudiosos das mitologias americanas acreditam que os coiotes vieram a ser vistos como trapaceiros por sua inteligência aguçada e por sua enorme adaptabilidade. Segundo o mito de criação ou cosmogonia dos nativos Maidu, que habitam o norte da Califórnia e da Sierra Nevada, foi o coiote quem trouxe o trabalho, o sofrimento e a morte ao mundo. Para os nativos Zuni do Colorado e do Novo México, o coiote trouxe o inverno ao mundo, roubando a luz dos espíritos denominados catinas e que trazem a dança e a força vital.
Para os nativos Chinooks que habitavam o Oregon, o coiote era o companheiro dos deuses, criadores iniciais e teria ajudado Montezuma a fugir das grandes inundações causadas pelos dilúvios. Segundo a mitologia Chinook, o coiote previu que haveria uma grande inundação e essa inundação iria destruir a humanidade. E assim, o chefe Montezuma fez uma canoa com a qual ele e o coiote se salvaram. O arquétipo do coiote para os nativos navarros é quem traz a morte ao mundo, pois sem a morte, muitas pessoas existiriam ao mesmo tempo, de forma que seria impossível plantar o milho. Na mitologia asteca, o coiote simbolizava o poder militar, com guerreiros vestindo trajes de coiotes para invocar sua esperteza, sua sagacidade e seu poder predatório. Na mitologia asteca, o deus Huehuecoyotl, que significa o velho coiote em idioma nahuatl, é o deus da sorte, da música, da travessura e da dança. Ele é o deus da desinibição e da brincadeira. Segundo o livro que continha os originais escritos da mitologia asteca, denominado Codex Telleriano Remensis, o deus coiote Huehuecoyotl era um deus brincalhão cujos truques eram frequentemente direcionados a outros deuses ou mesmo a seres humanos, mas tendiam a sair pela culatra, causando mais problemas para o próprio coiote do que para quem ele havia pretendido vitimar. O deus Huehuecoyotl criava guerras entre os seres humanos para aliviar seu tédio. O deus Huehuecoyotl fazia parte da família do deus Tezcatlipoca e herdou seus poderes de se transformar fisicamente e se metamorfosear. O deus Huehuecoyotl andava junto ao deus Xolotl, o deus do fogo, dos raios, retratado com cabeça de cachorro, e acompanhava os mortos até o Mictlán, o submundo da mitologia asteca. Segundo o Codex Barbonicus, o deus Huehuecoyotl era retratado como um coiote dançante com mãos e pés humanos. O deus Huehuecoyotl era reverenciado por sua velhice, sabedoria, perspicácia filosófica, conexões com os mistérios das causalidades do todo e por ser um contador de histórias que atraía muitas companhias ao seu redor. O arquétipo do coiote está presente em diferentes mitos como o trapaceiro, o brincalhão e mesmo como o palhaço. A palhaçaria sagrada que existe em muitos nativos de todo o mundo e dentre o xamanismo de forma universal. Em muitas mitologias, o coiote é considerado como o cachorro da cura. Ao se aproximar do arquétipo do coiote, se aproxima das peças que a própria vida prega e das lições que a vida dá. Lições e peças que nem sempre são do agrado de quem as recebe. Algumas trazem o sorriso de alegria, porém, outras trazem um sorriso amarelo e amargo. O coiote traz o poder da cura que existe ao se perceber onde se está iludindo a si mesmo. O coiote cai na armadilha que ele mesmo criou. Porém, de alguma maneira, o coiote sempre sobrevive, muito embora seja capaz de aprender com seus próprios erros, de maneira que se encaminha para erros ainda maiores. Porém, de alguma maneira, o coiote sempre sobrevive, muito embora seja incapaz de aprender com seus próprios erros, de maneira que se encaminha para erros ainda maiores.
O arquétipo do coiote espelha aqueles que perdem as batalhas, mas não se sentem nunca derrotados, e assim ele mantém sua dignidade inabalada. O arquétipo do coiote reflete o lado mais humano, o lado mais sagrado, frágil e ao mesmo tempo poético do próprio ser humano. O ser humano que traz em si a insensatez. Na insensatez dos atos do coiote, é possível ao ser humano ver refletida sua própria insensatez. O arquétipo do coiote reflete os palhaços sagrados reiocas e rituais que, ao caminharem entre um desastre para o outro, entre um erro e outro, acabam aprimorando seus recursos de autossabotagem, aprimorando seus recursos para rir de si mesmo, trazendo leveza e riso ao invés de dor e pânico. O riso que distancia. O coiote se reinventa pela brincadeira. Às vezes, o coiote se leva tão a sério que se torna incapaz de ver o óbvio, como a locomotiva que está prestes a atropelá-lo. E assim, o arquétipo do coiote reflete aqueles que não acreditam quando os desastres ocorrem, e nem mesmo depois. O coiote é capaz, inclusive, de se questionar se foi mesmo a locomotiva que o atropelou. O coiote volta para conferir o óbvio e acaba novamente sofrendo um outro desastre. A figura do coiote simboliza o humor de todos os tempos, de todos os povos e de todas as eras. O grande humor cósmico que é comum a todos os seres humanos que se aproximam do arquétipo do coiote. O arquétipo do coiote é capaz de trazer o poder do convencimento. O coiote é capaz de convencer a todos de que o gambá exala um delicioso perfume. Porém, a verdade é que o gambá exala um cheiro ruim e continuará assim, apesar das afirmativas contrárias e contundentes do coiote. Ao se aproximar do arquétipo do coiote, se aproxima do estado de alerta, da presença ativa, da prontidão para o jogo do aqui e agora e que envolve o riso. Ao se aproximar do arquétipo do coiote, se aproxima da quebra das certezas, da quebra das verdades que estão acima de tudo, se aproxima dos castelos de areia que são destruídos pelas ondas. O arquétipo do coiote nos faz cair justamente nas armadilhas para as quais nos julgávamos bem preparados. Quando eufórico, o coiote executa movimentos circulares ao redor das fogueiras, onde chega a queimar a ponta de sua própria cauda. Ao tentar apagar o fogo num lago, quase morre afogado. Os coiotes muitas vezes se deparam com serpentes no deserto, mas as confundem com ossos e, ao comemorar o achado, são quase picados pelas cobras. O arquétipo do coiote reflete a atrapalhada, a bobeira, os problemas, as confusões, as ilusões que atravessam continuamente a grande maioria dos movimentos das vidas humanas. Porém, na vida real e fora das esferas da criação artística, dos cartoons, dos desenhos animados e da palhaçaria, nem sempre se tem a consciência de que se está iludindo a si mesmo e nem do papel que se realiza contra a própria evolução. Ao gerar todo tipo de crença incondicional nas próprias verdades criadas, sem abertura para a escuta, sem a flexibilidade necessária para que exista a harmonia nas relações, se aproxima das armadilhas do se levar demasiadamente a sério e se aproxima do ridículo, das certezas absolutas que, no fundo,
confundem quem as criou. Ao se aproximar do arquétipo do coiote, se aproxima do senso de humor necessário para se rir de si mesmo, para se rir dos próprios erros e desacertos. O arquétipo do coiote espelha o efeito regenerativo do riso. Quando não se é capaz de rir de si próprio, se perde no jogo misterioso da vida. A eficácia de cura do arquétipo do coiote reside justamente no riso e na brincadeira, capazes de abrir caminho para novos pontos de vista. Ao se aproximar do arquétipo do coiote, se abre a possibilidade do desenvolvimento de talentos para trazer o riso, a graça, a gargalhada para relações onde existam o estresse, de maneira que se quebra a dureza da raiva. O arquétipo do coiote nos faz capazes de perceber com leveza as armadilhas que nós mesmos criamos para nossas próprias vidas, ou para quebrar o gelo que existe nas distâncias causadas pelo tempo e pelo espaço. Ao perceber a autossabotagem das ações e rir delas com sabedoria, descartam-se as negatividades que se faz contra si próprio, de forma a transcendê-las. O arquétipo do coiote protege contra as mentiras que tentam se aproximar das realizações. O arquétipo do coiote protege contra falsas promessas tentadoras de ganho fácil, de conselheiros que vão trazer dinheiro sem trabalho, de amigos desinteressados que vão trazer o segredo infalível do lucro, do estrelato, das soluções fáceis e que ninguém ainda havia percebido e que vai trazer ganhos imediatos. O coiote tenta conquistar a presença e a participação para projetos certos de sucessos garantidos, antes mesmo de seu início. Ao se distanciar do arquétipo do coiote, se aproxima das piadas fáceis e de mau gosto, insensíveis e que causam constrangimento alheio, onde quem perde é quem faz a própria piada. O arquétipo do coiote nos reflete que antes de rir dos outros, é fundamental rir com os outros. O arquétipo do coiote nos reflete que para rir com os outros é necessário que antes se ria de si mesmo. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!